Bom, vamos então dar início à primeira sessão efetiva da conferência. Temos na mesa 3 participantes, o professor Dr. António Garcia Pereira, o professor Dr. Jorge Leite e também já o professor Dr. Eugênio Rosa. Bom, o primeiro orador será o professor Dr. António Garcia Pereira, do ISEG, do Sócios, que nos vai apresentar uma comunicação intitulada O Memorando de Entendimento e a Imposição da Ditadura Financeira, Política e Laboral. Teremos meia hora para cada uma das exposições. Quando faltarem 5 minutos, eu mostro um papelinho, está bem? Sim, senhor. Obrigado, bom dia a todos. Queria começar por agradecer aos organizadores da conferência o tão amável quanto honroso convite para vir aqui partilhar convosco algumas reflexões. Cumprimento os outros membros da mesa, em primeiro lugar o Sr. Presidente, o professor Paulo Marcos Alves, e também os meus queridos amigos Jorge Leite e Eugênio Rosa, já companheiros destas lutas no campo das relações de trabalho já há bastante tempo. Saúdo todos os presentes, vejo com muita satisfação e agrado e desculpas dos outros membros da assistência e vejo com muito prazer diversos representantes, diversos membros de organizações representativas de trabalhadores e saúdo também essa presença e finalmente não queria deixar de saudar viva e entusiasticamente a presença esmagadora da comunicação social que decidiu cobrir e dar a esta realização científica o mesmo relevo que aos espirros do professor Marcelo ou aos sobressaltos do Sr. Assis. Bem, dito isto, a minha intervenção consiste em procurar partilhar convosco uma reflexão que é esta. Nós hoje somos um país que tem uma dívida que já vai em 220,6 mil milhões de euros, qualquer coisa como 135% do PIB, prevendo-se que essa dívida atinja mesmo os 140% em setembro deste ano. Era uma dívida que, alguns em 2000, era de 48,4%, no final de 2010, 93,4%, e que nestes 3 anos pulou sucessivamente até atingir este valor. Portugal paga de juros anualmente qualquer coisa como 7 mil milhões de euros, também se prevê que no final deste ano esse montante ascenda a qualquer coisa como 9 mil milhões de euros. O desemprego, em termos oficiais, é de cerca de 800 mil desempregados, ainda que, e vou deixar isso seguramente para outros oradores, nós estejamos a assistir, sobretudo no último trimestre, no primeiro trimestre deste ano, ao milagre consistente em as estatísticas oficiais apontarem para a diminuição do desemprego, ao mesmo tempo que as mesmas estatísticas oficiais apontam para a diminuição do emprego. E, portanto, temos aqui o milagre da multiplicação dos pães sem pães, e que mostra como também se está a tentar escamotear aquilo que é uma das principais chagas sociais, disfarçada pela imigração e disfarçada por habilidades contabilísticas que passam designadamente pela criação de realidades estatísticas como a dos desempregados ocupados ou os desempregados doentes, por exemplo. Mas deixo isso sobretudo para o Dr. Eugênio Rosa, que tem estudado aprofundadamente essas matérias. É neste quadro, como é que se chegou aqui? Portugal é hoje um país que praticamente importa 80% daquilo que tem de consumir. Como é que se chega até aqui? Eu julgo que convirá, antes de ir a outras reflexões, lembrar que em 1960 Portugal e outros 6 países que não tinham integrado a assinatura do tratado que criou a então CEE, Portugal e esses 6 outros países criaram a chamada EFTA, uma associação de cooperação económica que se baseava em 2 princípios fundamentais. Cada país membro conservava a sua própria moeda e logo a sua soberania de decisão em matéria económica, monetária, fiscal, cambial e orçamental. E, por outro lado, os produtos oriundos de cada um desses países não pagavam impostos aduaneiros quando entravam nos outros. Esta lógica de funcionamento e este modelo organizativo permitiu a um país como Portugal criar, na altura, e em relativamente pouco tempo, pouco mais de uma década, uma estrutura industrial
praticamente de Setúbal até Braga, pôr de pé um setor industrial com alguma importância, desde setores mais tradicionais como o vestuário e o calçado, mas também setores da indústria pesada, como a indústria de construções e reparação naval, de metalurgia e metalomecânica, a indústria das conservas e das farinhas de peixe, o desenvolvimento da frota da marinha de mercante e da marinha de pesca, um certo desenvolvimento da atividade agrícola, sobretudo ligada à produção dos cereais e dos laticínios, o início de uma produção de indústria agropecuária. Logo a seguir, às eleições que conduziram à criação do primeiro governo constitucional, dirigido pelo Dr. Mário Soares, este apresentou no programa do governo presente à Assembleia da República, que não no programa eleitoral do partido que ganha as eleições, a chamada opção europeia. E na sequência disso pediu a adesão à CEE, pediu a adesão de Portugal à CEE. Essa adesão demorou larguíssimos anos de conversações, que chegaram inclusivamente a estar paradas enquanto se esperava pelo desenvolvimento das negociações com Espanha, para que o ato formal da adesão à CEE se verificasse na mesma data. Bom, e o que é que se verificou na altura? Verificou-se que após esses anos, quase 9 anos de negociações, Portugal, ou melhor, os seus governantes tinham aceitado destruir em favor dos países europeus mais fortes o essencial da estrutura produtiva que tinha criado nos 15 anos anteriores. E, portanto, a partir daí, o que seguiu foi um processo de desmantelamento progressivo da capacidade produtiva do país, servindo fundamentalmente os fundos comunitários, não tanto para modernizar, reapetrechar a nossa capacidade produtiva instalada e aumentá-la e torná-la mais produtiva, mas, pelo contrário, para financiar o abate dessa capacidade produtiva. E, portanto, a agricultura agora não é connosco, isso agora é com a França, portanto, o dinheiro que vem serve para financiar é o arranque das vinhas, o corte das árvores e o abandono dos campos. Pescas, isso agora não é connosco, é com a Espanha, portanto, o que vem não serve para financiar o apetrechamento da nossa frota pesqueira, mas, pelo contrário, o abate dessa frota pesqueira e já agora também o desmantelamento da marinha de comércio. Indústria, designadamente a aciaria, a siderurgia, a metalurgia, isso é com os países do norte da Europa, em particular com a Alemanha, e, portanto, o que vem também para destruir. E nós passámos de um país que tinha, para cujo PIB a indústria contribuía em 40%, para a situação atual, na sequência depois de um processo acelerado a partir de uma determinada altura, e já lá vou, para um país em que a indústria contribuiu com 13%, a agricultura, base fundamental da subsistência económica do país, contribui com 2%, no 25 de Abril contribui com 30%, e os serviços, quase todos de baixa qualificação e assente numa lógica de baixos salários, 85% do PIB no momento atual. Bom, é evidente que um país, nestas circunstâncias, é um país que destruiu a sua capacidade produtiva, entregou esses setores produtivos ao estrangeiro e, portanto, como alguns disseram, e eu fui um deles, não foi Portugal que entrou na CEE, foi a CEE que entrou em Portugal. Este processo é drasticamente agravado com a integração do euro. A integração no euro privou o nosso país da soberania e da independência nacional. Um país sem moeda passou a ser um país sem moeda. Não é só um país sem moeda, é um país sem poder tomar uma única medida de desenvolvimento da sua própria atividade económica. Se aquela situação que eu descrevi há bocado tinha conduzido a uma diminuição crescente das exportações e a um aumento crescente das importações, é evidente que a entrada numa economia fraca e aberta como a nossa, de uma moeda demasiado forte, extremamente forte, desproporcionadamente forte como esta, só podia conduzir a um resultado que era o tornar ainda mais difícil exportar os nossos produtos, em particular de bens transacionáveis, e tornar cada vez mais fácil a importação dos produtos do estrangeiro. Já chegamos ao ponto de até os alhos importamos neste momento da China. É evidente que cada vez menos exportações, cada vez mais importações só podia gerar um resultado, que era o endividamento crescente do país. E é aqui, primeiro, na destruição da capacidade produtiva do país, em segundo lugar, nesta progressivo aumento das importações e a diminuição crescente das exportações, que se encontra a raiz
do endividamento e do endividamento galopante a partir do momento da integração no euro e não nessa explicação provocatória e tão provocatória quanto manipulatória de que os cidadãos portugueses em geral teriam vivido acima das suas possibilidades e agora teriam que espiar a respectiva conta. Bom, é óbvio que numa situação em que o país não pode, por exemplo, para tornar os seus produtos mais competitivos nos mercados internacionais, fazer uma desvalorização da sua moeda. Numa situação em que não pode, para financiar investimentos estruturantes que lhe permitissem aproveitar a sua, porventura, maior vantagem competitiva, que é a da sua localização. Um brevíssimo parênteses para dizer que, ao contrário do que nos quiseram fazer crer, Portugal não é um país periférico. Portugal tem uma centralidade atlântica que é absolutamente ímpar e que, bem e corretamente aproveitada, lhe permitiria ser a principal porta de entrada e de saída do essencial do tráfego de mercadorias, também de passageiros, mas sobretudo de mercadorias e em particular por via marítima, em especial agora, a partir de 2014, quando com as obras do centenário do Canal do Panamá vão poder passar a circular por esse canal os maiores porta-contentores do mundo. Estamos a falar de porta-contentores com 400 e mais metros de comprimento, 4 campos de futebol adicionados um ao outro, o que torna, designadamente, a rota dos países ditos emergentes do Oriente, como a China e a Índia, a rota ideal é vir, de facto, a caminho do continente americano, passá-lo a meio do Canal do Panamá e vir direto à Europa, e o que encontram aí é exatamente a nossa costa. E, simplesmente, para fazer qualquer investimento estruturante, uma rede de portos devidamente modernizados e apetrechado, ligados entre si por uma estrutura de transporte pesado, que é o transporte ferroviário, de prestações elevadas, em bitola europeia, em vez da linha férrea que nós temos hoje em bitola ibérica e que não permite esse aproveitamento em pleno. Nós não podemos fazer qualquer emissão de moeda porque estamos proibidos exatamente disso. É óbvio que um país nestas circunstâncias, a única forma ou o único modelo que resta é aquele que está a ser tentado, que é a desvalorização ser feita através da imposição de uma lógica de salários de escravos e, portanto, de abaixamento. Isto pseudocientificamente chama-se regularmente por abaixamento dos custos unitários do trabalho e, portanto, toda a lógica das reformas laborais acaba por confluir num objetivo fundamental: baixar ainda mais os salários dos trabalhadores portugueses, porque seria por essa via que seria possível, de alguma forma, contrabalançar este permanente déficit entre as exportações e importações, que, repito, desde há uma série de anos consecutivos para cá, mantém um gap de cerca de 1.000 milhões de euros e que são duas linhas que seguem paralelamente, com um paralelismo quase total entre o que se exporta, menos, e o que se importa, mais. E que isso seria possível, digamos, romper essa diferença através o abaixamento brutal dos salários. E, portanto, vale tudo, inclusivamente tirar olhos, para atingir esse resultado. E se nós analisarmos o essencial das reformas que têm sido adotadas, vão todas bater aí. Ou seja, por um lado, aumentar os tempos de trabalho, por outro lado, baixar os níveis, os quantos remuneratórios das várias cláusulas que possam ter, direta ou indiretamente, consequências a esse nível, facilitar os despedimentos e embaratecer os despedimentos, facilitar os despedimentos, facilitar a contratação precária, que são tudo formas de baixar os salários, porque, como toda a gente sabe, agora completado com a distribuição, aqui há pouco o Manuel Carvalho da Silva fez uma breve referência na intervenção dele, mas que é também um fator muito importante, que é o último passo que falta dar, é destruir o que resta da contratação coletiva para individualizar em pleno as relações laborais e conseguir também, por essa via, um ainda maior abaixamento das condições remuneratórias. É evidente que esta estratégia está destinada completamente ao fracasso. Basta pensar que a estrutura normal de custos dos nossos produtos, a componente salarial, representa, quando muito, 30%, o que significa que um abaixamento brutal de 10% dos salários produz uma diminuição no custo geral, no custo final do produto, de cerca de 3%, e, obviamente, a competir com produtos vindos
de economias onde os trabalhadores ganham $1 por dia, como é absolutamente evidente, esta estratégia está completamente destinada ao fracasso. Mas, entretanto, evidentemente que em nome do endividamento crescente, da necessidade de pagar a dívida e os juros, se vão impondo cada vez mais uma canga de sacrifícios em cima sempre dos mesmos, ou seja, de quem trabalha, seja pela via da redução dos salários e dos respectivos direitos sociais, seja pela via da imposição dos aumento dos impostos. E portanto, nós hoje estamos a assistir, e é isto sobre o qual queria, sobretudo, refletir, é que nós estamos a assistir à aplicação de uma técnica, ou de um conjunto de técnicas, que já conhecemos de outras épocas, e que mostram como, sem soberania e sem independência nacional, não há liberdade, não há direitos sociais, não há direitos laborais, não há direitos do homem, e, portanto, a ditadura financeira a que Portugal está submetido gera também necessariamente, como condição indispensável para levar a cabo essa ditadura financeira, uma ditadura social, laboral e política e cívica. E nós vivemos ao mesmo tempo uma situação de algum torpor comunitário. Eu saúdo com muito entusiasmo iniciativas deste tipo, porque iniciativas deste tipo são exatamente as coisas que as instituições universitárias e outras devem fazer. E, verdade seja dita, na maior parte dos casos, não fazem. Isto é, nós hoje assistimos a esta catadupa de medidas que fazem com que o cidadão comum, cada dia que abre um jornal, cada dia que liga à televisão, cada dia que ouve o rádio, é mais uma medida pior que a do dia anterior, procurando criar, na generalidade das pessoas, aquilo que Marx muito certeiramente designava de terror de si mesmo, procurando criar na classe operária, nos trabalhadores, o terror de si mesmo, nem sequer se conseguem olhar ao espelho perante a catadupa sucessiva de medidas, cada uma pior que a anterior. E agora, este torpor atingiu também, de uma forma geral, as próprias instituições universitárias, grande parte delas, as comunidades intelectuais, os juristas. Chamo apenas a atenção que, por exemplo, a comunidade jurídica desinteressou-se completamente por analisar o que é isso juridicamente do memorando de entendimento e passou a aceitar tão a crítica quanto acefalamente a teoria de que o memorando de entendimento seria uma espécie de nova fonte de direito superior a todas as outras. E ninguém para um segundo que seja para dizer, mas o que é aquilo? É um tratado e convenção internacional? Não é. Não foi regularmente aprovado e ratificado, não foi feito publicado, não é um tratado. Mas mesmo que fosse um tratado, podia prevalecer sobre todas as normas de direito interno, designadamente as normas constitucionais. Não pode, porque os tratados e convenções internacionais estão sujeitos à verificação da constitucionalidade e a própria Constituição prevê, aliás, o mecanismo dessa verificação. Portanto, o melhor é não falar sobre o assunto e impedir que quem quer discutir o assunto se possa pronunciar. Portanto, eu queria dizer aos organizadores destas conferências que, por mim, obviamente lamento a completa ausência de relevo e cobertura por parte da comunicação social relativamente a um evento da importância científica deste, não me admiro nada, porque evidentemente, tal como no tempo do fascismo, as vozes críticas têm de ser caladas, porque se não são caladas, correm risco de pegar fogo à pradaria. Isto é, das pessoas se colocarem a pensar, e colocando-se a pensar, isto torna-se perigoso, e portanto é absolutamente indispensável que o pensamento único seja imposto por todas as maneiras, inclusive pela censura. Chamaria a atenção, designadamente, para o facto de que, para além daquela gestão científica da angústia e do medo, nós hoje estamos confrontados com a circunstância da nova ordem da austeridade, produzir, aplicar e reproduzir continuamente valores, padrões de conduta, regras e medidas, simultânea e cotidianamente pregadas e difundidas ad nauseam por toda a sorte de comentadores e especialistas, mas também por pensadores do mundo do direito, que visam tão somente justificar quer as pretensas inevitabilidade e inelutabilidade da criação e reprodução dos escravos dos tempos modernos, quer a pretensa inexistência de alternativas, ou pelo menos de alternativas ditas credíveis, ou para citar o nosso Presidente da República que decidiu, que decidiu, porque já demonstrou que não é Presidente dos portugueses, é Presidente do Governo, que é uma coisa diferente,
decidiu intervir em plena campanha eleitoral, pronunciando sobre as correntes de opinião que no decurso dessa campanha eleitoral defendem, por exemplo, a saída do euro e apelidando irrealistas. Repete uma conduta que já tinha assumido nas eleições legislativas, nas últimas eleições legislativas, quando na véspera das eleições fez uma intervenção pública apelando ao voto apenas nos partidos que tinham subscrito ou apoiado o memorando da Troika. Se isto fosse um país a sério, obviamente tinha um processo de crime e devia estar preso, porque um Presidente da República jura defender a Constituição e depois adota uma postura destas, evidentemente que é absolutamente indigno do cargo que desempenha. Mas estas verdadeiras armas de destruição maciça da consciência coletiva passam pela desvalorização das ideologias, exceto naturalmente da própria, pela apresentação da excelência do chamado pragmatismo e pela repetição que nós, sobretudo aqueles que têm alguma experiência, e ainda há pouco também aqui foi referido por um dos membros da mesa, exatamente o ter recordado coisas que já não havia há muito tempo, o começar-se a repetir cada vez mais, ainda que com uma versão recalchutada, a afirmação de teses absolutamente fascistas, aliás, em bom rigor, nazis, como seja a de que os fins justificam os meios, os superiores interesses da nação, nada contra a nação, tudo pela nação, que o mesmo é dizer atualmente, nada contra a Troika, tudo pela Troika. E quem ouse discordar desta lógica é imediatamente fulminado. É uma manifestação de apoio ou discordância? É imediatamente fulminado com um displicente e altaneiro desdém, com o anátema de ser irrealista ou irresponsável. Eu chamava também a atenção para um fenómeno muito curioso que demonstra como isto é exatamente assim. Primeiro, a expropriação do espaço público de discussão ao cidadão comum. Exceto nestas ilhas de liberdade e democracia, as pessoas vão verificar que, atualmente, tudo o que é conferência, colóquio, etc., que é organizado institucionalmente, tem um esquema nos termos do qual não resta um segundo para qualquer cidadão poder colocar qualquer questão num orador. Conferência sobre a economia europeia, etc. Os oradores são sempre os mesmos, também não vale a pena sequer estar lá em estes nomes que a gente já os conhece. Tema 1, orador A, B, C e D. Coffee break. Tema 2, E, F, G, H. Almoço. 3, por aí fora. Debate, nem um segundo que seja. O espaço público de discussão foi completamente expropriado ao cidadão comum. Segundo, o reforço progressivo de medidas policiais e policiescas de combate à chamada conflitualidade social. Recordo, dou-vos aqui outro exemplo também, que é, aqui há uns anos atrás, quando havia um incidente, uma manifestação com incidentes com a polícia, os manifestantes detidos acabavam sempre da mesma forma. Por um lado, todos escalavrados, mas obviamente tinham tropeçado nos degraus da esquadra, da entrada da esquadra, e portanto, ou se tinham atirado de propósito contra as paredes, e acusados de injúrias aos agentes da autoridade, eventualmente alguma ofensa à integridade física. De há uns anos para cá, de há poucos anos para cá, passaram a ser sistematicamente acusados do crime de coação contra funcionário, que é um crime previsto e punido no Código Penal, com pena de prisão até 5 anos. Nos últimos tempos, e recordo aqui a detenção daqueles 222 manifestantes que foram detidos de forma completamente ilegítima, a tal ponto que o Ministério Público não chegou sequer a deduzir nenhuma acusação contra eles, mas entretanto cujos dados de identificação serviram para encher bancos de dados de ativistas sociais que a polícia está a organizar e os serviços de informações, o crime que a polícia imputava era um crime de atentar à segurança do trânsito, do tráfego rodoviário, do trânsito rodoviário, que é um crime punido com pena de prisão até 8 anos. E não tardará muito que os cidadãos que vão manifestar-se nas galerias de São Bento contra as medidas terroristas adotadas pelo Governo e que a Presidente da Assembleia da República decidiu tratar de carrascos, vejam bem, suprema hipocrisia, estarem acusados do crime de coação contra o funcionamento de órgãos constitucionais, que é um crime previsto e punido no Código Penal com pena de prisão até 9 anos. Entretanto, esta lógica também se manifesta noutras coisas. Eu chamaria apenas a atenção o Código de Ética para os Profissionais de Saúde, que é um código fascista, que visa pura e simplesmente proibir que um médico ou um enfermeiro
que conhece uma situação de deficiente funcionamento do serviço, que está a pôr em causa a saúde, eventualmente até a vida dos cidadãos que acorrem àquele serviço, ficaria impedido de fazer essa denúncia, impondo aqui a lei da rolha própria do regime de antes do 25 de abril. E isto, do ponto de vista jurídico, é também muito curioso, como temos visto que, por um lado, se importa uma linguagem pretensamente científica que pretende mistificar a realidade das coisas e, portanto, dizendo muito apressadamente ou tão rapidamente quanto puder, todos nós já percebemos que não há encerramentos de maternidades, de hospitais, de estações de comboios ou dos CTTs, há reorganização ou de tribunais, há a reorganização do mapa, os despedimentos na função pública chamam-se requalificação, na atividade laboral privada chamam-se eliminação das gorduras, os cortes não são cortes, isto é, a diminuição do salário, que não se chamam diminuições, chamam-se reajustes, e portanto há toda uma linguagem que não é ideologicamente neutra, mas que se reveste de uma roupagem pretensamente científica, exatamente para mistificar a natureza de classe dessas medidas. A igualização por baixo ou em pejos das regalias e condições é denominada de combate à segmentação, se estamos a falar do regime laboral privado, ou de, pasme-se, a hipocrisia de facto não tem limites, convergência quando se trata de baixar pensões no setor público, e assim os planos de despedimento coletivo, não, como na EPUL aqui em Lisboa, ou os navais de Viana do Castelo, para não referir dezenas de outros, são designados provocatoriamente de planos sociais. E assim sucessivamente, e a contribuição extraordinária de solidariedade, 5 minutos, estou devidamente intimado. A contribuição especial de solidariedade não é nem contribuição, porque é um imposto, nem é especial, porque é para manter, nem é de solidariedade coisa nenhuma, porque é pôr apenas os titulares dos rendimentos do trabalho a pagar, e portanto tudo isto acompanhado de uma justificação ideológica, ou de uma pseudo-justificação ideológica que se destina a revestir de roupagem científica aquilo que são medidas correspondentes àquela estratégia que eu referi há bocado e que são profundamente antidemocráticas, antipopulares e mesmo terroristas. E o verdadeiro estado de sítio não declarado que se pretende impor sob a invocação do chamado memorando da Troika é justificado como uma mudança de paradigma que exige empreendedorismo e capacidade de mudança, com a qual só os não empreendedores, os resistentes à mudança, ou os que não sabem ou não querem fazer de cada dificuldade uma oportunidade, ou fazer parte da solução e não do problema, ou ainda aos privilegiados, isto é, os que ainda não têm um vínculo completamente precário, é que não concordam. Prega-se a miragem das soluções individuais, como por exemplo a de que o desemprego juvenil qualificado se resolveria com os nossos jovens licenciados a venderem pipocas nos centros comerciais. Invoca-se, invocando hipocritamente a dita solidariedade intergeracional, fomenta-se precisamente a divisão intergeracional, apresentando os mais velhos como alguém que está a mais na sociedade, a consumir inutilmente recursos sociais que fazem falta para apoiar os mais novos. Dissemina-se insidiosamente a ideia de que os reformados e pensionistas são um estorvo e um peso inútil, os desempregados uns inadaptados e não empreendedores que não querem trabalhar, e os doentes, em particular os mais velhos e os que carecem de cuidados de saúde mais onerosos, um peso que importaria aliviar. Começa-se a defender a mais velada ou mais abertamente a injustificação de tratamentos dispendiosos como a hemodiálise. Muito obrigado. Como a hemodiálise ou a administração de medicamentos em doenças oncológicas nos pacientes mais idosos. A ideia basilar da solidariedade tende a ser substituída aos gritos tão orgulhosos e entusiasmados quanto fascisantes dos fracos não reza a história, pela da concorrência a todo o trânsito e por todos os meios, num ambiente pútrido em que todos os dias se procura impor a repugnante concepção antiética, tudo e todos têm um preço. Bom, e, enfim, eu vou ter que terminar para respeitar aqui o preço, mas chamaria a atenção para a circunstância, isso sim parece-me importante,
e concluiria, nós estamos a assistir a uma lógica de verdadeira banalização do mal. Essa banalização do mal passa precisamente por todas as questões, e muito em particular as questões da ética e da justiça, serem, entre aspas, resolvidas pelo critério do que é considerado bom, não já para o folk ou para o Reich, como nos tempos de Hitler, mas para a Troika e para as suas políticas de austeridade. E assim se aceita, se aprende e se passa a justificar o também legal e sobretudo constitucionalmente injustificável, e sempre com terminologias e argumentos pretensamente técnicos e até científicos, como todas as estipulações estaria imanente uma reserva do possível, ou do financeiramente possível, daqui decorrendo, como sua consequência lógica, as teorias defensoras de um verdadeiro estado de exceção, decretado ou imposto completamente fora dos parâmetros do artigo 19 da Constituição, mas sempre justificado por razões de alegada salvação nacional. E eu diria, para terminar, o seguinte: tudo isto mostra que, doravante, a resistência, que é cada vez mais necessária, cada vez mais urgente e cada vez mais justificada, face à impossibilidade de fazer cessar a ilegalidade em tempo útil e pelos meios normais, a resistência contra este tipo de medidas cada vez menos se irá reduzir à vertente da sua mera apreciação jurídico-formal. Porque há aqui uma parte que eu não tive tempo de abordar, mas que é a completa inutilização dos direitos que hoje se assiste no aparelho judiciário, por uma série de concepções de preconceito ideológico, mas também pela própria lógica que está hoje imposta nos tribunais, que é exclusivamente uma, que é a estatística, o abatimento. Bom juiz é o que mata muito, mesmo que mate muito mal. Os juízes são classificados pelo critério do abatimento das pendências dos processos. Ressoam, por isso, e cada vez mais fortemente, as célebres palavras da conhecida obra de Fernando Lopes Graça: acordai, acordai. E para aqueles que temem o conflito, que em nome do pragmatismo procuram escapar-lhe como por entre os pingos da chuva, ou que sustentam que o melhor é mesmo não desafiar o opressor, convirá a recordar aqui, para terminar, uma velha máxima de Horácio, que todos os cidadãos, e em particular os juslaboralistas, nunca deveriam esquecer: quem teme a tempestade acaba sempre a rastejar. Muito obrigado. Obrigado. Vamos passar ao segundo orador, ao professor Jorge Leite. Foi professor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, que vai apresentar uma comunicação intitulada O Trabalho do Estado no Estado Social, Democrático e de Direito. Muito bom dia a todos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os meus especiais cumprimentos aos meus colegas e amigos da mesa. Os conheço há mais tempo, o Eugénio Rosa e o Garcia Pereira. Uma saudação muito forte aos que tiveram esta iniciativa. Portanto, se a comunicação social não lhe dá a importância que nós entendemos que deveria dar, bom, enfim, é o mundo que temos, embora eu seja daqueles que têm resistências muito fortes em aceitar o mundo que temos. Nós somos agentes também do mundo que temos. Talvez que aqueles que defendem um outro mundo, uma outra visão, não tenham sabido encontrar as vias adequadas, o caminho adequado para termos um mundo melhor, ou enfim, como dizia um filósofo espanhol, para fazermos um mundo, construir um mundo à volta da vida e não à volta do violentado. Do público, gostaria de, com desculpa para toda a gente, não é verdade, porque só vou mencionar uma pessoa, gostaria de saudar o Dr. Monteiro Fernandes, que é um dos pais do direito de trabalho em Portugal, e por isso é justa, e que tem também produzido pensamento. Tem também, quer dizer que também há outros, mas ainda bem que há outros, é pouquinhos, produzido pensamento sobre estas matérias. Eu vou falar, o título do meu tema é
trabalho, Estado Social, democrático e de direito. O tema começa por ser logo controverso, pode ser controverso. Verdadeiramente o que eu queria, do que eu vou tratar, julgo que não tão bem como desejaria e talvez não tão bem como o auditório merecia, mas do que vou tratar é sobretudo do papel ou do lugar, melhor, do trabalho no Estado que temos. Não sei se o Estado que temos é o Estado constitucional, se é o Estado a que se referia João Salgueiro, não é? O Estado a que chegamos. Em todo o caso, como é evidente neste âmbito, irei tratar do papel, do lugar, do trabalho no Estado Social, Democrático e de direito. Salgueiro mais. João Salgueiro deve dizer coisas mais horríveis. Salgueiro Disse João Salgueiro, foi um lapso tremendo que nos obriga cada vez mais a tomar cuidado com enfim, o Salgueiro Maia vai me desculpar. Ora bem, porque é que eu resolvi entregar este tema para esta conferência? Por uma razão muito simples, porque ou por erro de interpretação minha sobre o entendimento que estava a ser generalizado acerca do lugar do trabalho no Estado Social, ou então, por uma interpretação, por razões de interpretação correta, eu tenho notado que há uma certa secundarização, para não dizer às vezes exclusão, do trabalho, do domínio do Estado Social, Democrático e de Direito. Isto é, aquilo a que eu, ou a forma como tenho interpretado a narrativa, para usar um termo muito em voga, a narrativa atual, e não é apenas a oficial, é da tendência para reduzir o Estado Social às três grandes áreas de eleição, sem dúvida, sobre as que são a preocupação fundamental dos Estados sociais. A escola, a saúde, a segurança social. E eu fico sempre, como eu sou meio protestante nestas coisas, e dediquei-me sempre às questões do trabalho, tenho uma tendência muito grande para reagir contra essa ocultação do papel fundamental do trabalho na sociedade que estamos a construir e que queremos melhorar e que eu julgo que não é inocente. Portanto, no fundo era um pouco esse alerta. E eu, para isso, queria dizer sobretudo o seguinte: primeiro, que nas origens do Estado Social esteve o trabalho. Eu não digo que esteve exclusivamente o trabalho, mas esteve fundamentalmente o trabalho. Em todas as experiências históricas, efêmeras, é certo, mas não efêmeras em termos de memória coletiva, em todas elas, porventura, a questão central foi o trabalho. Eu recordo algumas, por exemplo, em França, naquilo que André Maurois classifica de período das oscilações, 1815 a 1870, houve alguns momentos fundamentais que permanecem na memória coletiva e que a história nisso tem alguma importância, que é para recordar, e o termo recordar é um termo bonito porque é o que dizem em termos de etimologia, é voltar a passar pelo coração, isto é, enfim, recordis, recordar esses momentos fundamentais da história da humanidade. Nesse período aconteceram coisas como a República Social de 1848. E foi aí que apareceram as grandes questões, os grandes temas que fazem ainda hoje parte do chamado Estado Social. Foi aí. E o trabalho estava no centro dessas questões. Claro que ela foi efêmera, não passou de 1848, há quem diga que foi atraiçoada, mas ela foi efêmera como experiência da humanidade. Mas não como acontecimento que perdurou na memória coletiva da humanidade. Há muitos outros eventos desse período, como um célebre discurso de Ferdinand Lassalle em 1882 e 62,
que no fundo, cuja ideia central era trazer para o centro do debate exatamente a incorporação das questões sociais. Aliás, esse período da história é o período da grande questão social, e a grande questão social também foi uma questão que andou à volta do trabalho, das condições miseráveis, degradantes, desumanas, que o produto, digamos assim, da Revolução Industrial criou, isto é, sobretudo do operariado fabril. E é também nesse período que começam a surgir os grandes eventos mais diretamente associados ao trabalho. As primeiras leis sociais são, enfim, da segunda metade do século XIX, em alguns, consoante o desenvolvimento de cada país, mais cedo, noutros mais tarde, mas vou referir apenas duas coisas que constituíram autênticas revoluções e que, no fundo, constituíram ao mesmo tempo uma espécie de cisma dos Estados que nessa altura estavam implantados. O Estado liberal, como sabem, para quem pelo menos defenda que os Estados modernos, a modernidade nesse aspecto começou com a Westfália, em 1648, sabe que há, digamos, 3 ciclos de Estado da modernidade. O Estado absoluto, o Estado liberal, ora, eu estou-me a situar já, enfim, numa fase relativamente avançada do Estado liberal, e depois o Estado social. Digo da modernidade, porque há quem entenda que agora, isto é, há uns anos, se iniciou uma outra fase. Uma fase que alguns querem como pós-social, ou neo, ou liberal, ou seja lá o que for, e que merece que seja muita atenção e que as coisas sejam identificadas, porque eu, como disse o Dr. Garcia Pereira, acho que há muita coisa em que há um discurso, de facto, oficial que torna opacas certos movimentos, certas orientações, a que quem quer o mundo que eu quero não pode andar distraído em relação a esses discursos. Mas então referia 2 eventos muito importantes. As primeiras leis sociais. As primeiras leis sociais ocuparam-se, sobretudo, para não dizer quase exclusivamente, da proteção do corpo. E nessa altura ainda não foi como eu hoje costumo dizer que as leis de trabalho se devem preocupar com a proteção do corpo e da alma, seja lá isso o que for, porque toda a gente percebe o que eu quero dizer, do corpo e da alma das pessoas que trabalham enquanto trabalham. As primeiras leis sociais preocuparam-se com a proteção do corpo das categorias sociais mais frágeis deste coletivo débil que é a classe operária. Enfim, em Portugal ocorreu em 1891, mas noutros países ocorreu um pouco mais cedo. Mas há um outro evento, porventura um outro evento neste sentido de acontecimento, porventura de influência muito maior, que são as célebres leis que acabaram com a desumana ideia de que só poderia haver responsabilidade com base na culpa. Chamar drama aquilo que a grande maioria das pessoas passaram, das pessoas que trabalhavam, passaram, sobretudo na indústria, em condições péssimas. Chamar drama ao que passaram por força de um princípio, de uma lei, que, segundo a qual só se respondia com base na culpa e, portanto, o trabalhador, se tivesse um acidente de trabalho, tinha que provar a culpa do empregador. Portanto, não bastava o mal que lhe tinha sucedido e ainda por cima a trabalhar, como eu costumo dizer, não era a passear, não era a fazer turismo. Enfim, seria sempre mal, naturalmente. Bom, isto era um drama indescritível. Há quem entenda que este foi, porventura, um dos eventos mais revolucionários do ponto de vista social a que assistiu o final do século, a segunda metade do século XIX. Enfim, queria aqui sublinhar talvez 2 coisas, 2 novidades. Primeiro, a descoberta de que o Kafka se ocupou deste problema. O Kafka, que não era, segundo, enfim, o seu grande
historiador, o Max Brod, julgo eu, o seu grande amigo, e biógrafo, não era um militante político, no entanto militou pela causa social. Primeiro ele era jurista e até, segundo julgo, doutorado em Direito, e militou pela causa social, e tem 2 textos exatamente sobre as leis da época, que não apenas acabavam com a ideia da responsabilidade com base na culpa, como começavam a obrigar as empresas a fazer aquilo que se chama hoje ainda os seguros contra acidentes de trabalho e, eventualmente, doenças profissionais. Há mesmo quem entenda que essa foi uma das primeiras grandes revoluções sociais, porque verdadeiramente ela representou, talvez da forma mais incisiva e maior influência, a ideia da socialização do risco. Isto é, a ideia de quem tem um acidente, quem sofre danos, ainda por cima naquelas circunstâncias, jamais deveria ficar sem direito à reparação. E esse é um grande evento. E isso está na memória coletiva e projetou-se até aos tempos de hoje como um elemento fundamental do Estado Social. Não é preciso que o Estado seja o prestador desse serviço, mas é o garante dessa compensação. Ele, aliás, é garante de 2 coisas. Reparem, primeiro, o liberalismo, o Estado liberal, o liberalismo não conhecia a ideia de prevenção. A prevenção não era com o liberalismo. E, portanto, a ideia de que tem que haver reparação e que a responsabilidade pela reparação é do empregador já era um incentivo, um estímulo a prevenir o acidente. Mas, ainda por cima, a ideia de que ele tinha mesmo que responder, obrigando-o a transferir a sua responsabilidade para as companhias de seguros, é uma ideia de facto. Aliás, hoje a socialização, enfim, eu costumo dizer, a ideia do risco, a ideia da responsabilidade do risco, nasceu no trabalho, nasceu no mundo do trabalho. Esse é um crédito que o trabalho tem, porque ela emigrou depois para outras áreas, como por exemplo para a área da circulação rodoviária e muitas outras, mas ela nasceu com o trabalho. Foi de facto o drama, a tragédia que era ainda por cima a prova quase diabólica, que era quase impossível de fazer, de que o acidente ocorreu por culpa do empregador, quando era muito mais fácil ao empregador provar que a culpa era do trabalhador, até porque se vivia numa época em que ainda vigorava, por exemplo, entre nós uma lei segundo a qual nas ações por soldadas vencidas e não pagas, na falta de prova, presume-se que o amo, o patrão, é que fala a verdade. Enfim, concepções da época, lá foi ultrapassada, também tem alguns vestígios ainda. Ora bem, portanto, esta é uma ideia que eu queria deixar. Teve origem o Estado Social, portanto, é evidente que estou a ter do Estado Social uma ideia de processo, resultado de um processo mais ou menos longo. É evidente que não vou chamar ao Estado dos fins do século XIX ou mesmo da primeira década do século XX como Estado Social, mas, para usar um termo que agora está um bocado na moda, o vírus por lá andava. E o vírus, esse bondoso, começou por aí. E espalhou-se, de facto, a restantes áreas do tecido social. Bom, depois as experiências foram outras. Claro que há alguma controvérsia sobre a importância, sobre a resposta a esta questão, mas quando começou o Estado Social? Eu diria, como um modelo de Estado em que as preocupações sociais começaram a ser dominantes, eu diria sim, sem dúvida, foi a seguir à Segunda Guerra Mundial, sobretudo consagrada nas constituições que se lhe seguiram, em especial a alemã, 49, a italiana de 47, bom, e outras, e depois essa ideia de facto acabou por se espalhar a quase todo o mundo ocidental, e daí
que ficasse a semente, digamos assim, da construção de um modelo social europeu, agora em desmantelamento. Mas das outras experiências permitia-me talvez referir, enfim, a de Querétaro, do México, em 1917, que, enfim, teve menor influência, mas sobretudo a que teve muita influência, que foi a de Weimar. O estudo de Weimar, de 1919, a Constituição de Weimar, é fundamental para compreender muitas das coisas que mais tarde se seguiram. Porque isto, no fundo, a construção do Estado Social é um processo muito longo de fluxos e de refluxos. Mas tanto nos fluxos como nos refluxos há elos de continuidade, sem nenhuma dúvida. Ora, Weimar, também em Weimar, uma das questões centrais foi o trabalho. Só que aí, já não apenas com o sentido da Revolução Social Francesa de fevereiro de 1848, mas com o sentido de trabalho coletivo, de identidade da categoria, grupo, camada, classe social que era o trabalho. Por isso é que aí a ideia de reconhecimento do ente coletivo, da importância do ente coletivo, que são os trabalhadores, enquanto classe, ganha um papel muito especial. Que, se notarem bem, neste período pós-moderno, neoliberal, etc., se virem bem, o elo dos refluxos também está presente. Se alguma coisa, silenciosamente, com mais estrondo ou menos estrondo, mas até se possível, silenciosamente, era preciso destruir, enfraquecer, desautorizar, era o trabalho enquanto entidade coletiva. Eu queria dizer que aqui o papel do direito de trabalho é muito importante, porque, tal como se diz, foi o reconhecimento dos direitos civis e políticos que fizeram o cidadão fez com o reconhecimento desses direitos, o ente coletivo de trabalho também se fez com o reconhecimento pelo direito dos direitos desse ente. Designadamente, a liberdade de associação, a liberdade de protesto, ainda não havia código de ética nessa altura, talvez, de manifestação, de expressão, de exteriorização, como grupo, como classe, como camada social, e em particular a ideia de autonomia coletiva, isto é, a ideia de que aqueles grupos se lhes reconhecia a capacidade, a competência para regularem eles próprios as relações do mundo do trabalho, com este particular, reparem bem que tudo isto, eu não vou dizer o que é o Estado Social Liberal, mas, enfim, se trouxesse um quadro, podiam ver como tudo isto está a litigar, está a conflituar com a ideia de Estado Liberal, está a destruir o Estado Liberal, está a destruir o Estado Liberal e a construir, a substituir por um outro Estado que, à falta de melhor, ou se calhar é o melhor, chamamos Estado Social. Porque esta ideia de que a própria norma coletiva, a norma negociada pelos sindicatos, se sobrepõe, pelo menos em termos de garantias mínimas, à autonomia, à sacrossanta liberdade individual, é, na verdade, uma brecha muito forte que se abre nos Estados liberais. Portanto, Weimar, Constituição. Aliás, em 1919 há outros acontecimentos que não deveriam ser esquecidos. Desde logo 1917, da Revolução Soviética. Depois, 1919 é também o ano da Constituição da OIT, quer dizer, portanto, a OIT representou alguma esperança para o movimento operário do mundo de uma melhoria mais ou menos generalizada, que só a hipocrisia dos Estados é que não tem permitido que a OIT desempenhe o papel que de alguma forma lhe deveria caber neste mundo economicamente mundializado, mas em que a OMC tem seguramente mais poder, outras armas que a OIT não tem no domínio social. Bom, e depois as constituições, notem já agora, deixem-me só dizer, Estado
Estado Social, Democrático e de Direito, a designação mais corrente não é esta. A designação mais corrente é Estado Social e Democrático de Direito. Eu devo dizer que prefiro aquela que eu tenho usado, porque eu entendo que no fundo são 3 dimensões, ou se quisermos, como alguns dizem, 3 subsistemas de um único sistema. São 3 dimensões que interagem uns com os outros. Não há... Nós somos um Estado social muito ferido, digamos assim, e somos um Estado democrático com uma democracia muito reduzida, muito formalizada, e portanto tudo está coxo, a meu ver. Há um campo muito grande para de desenvolvimento nestes domínios, e às vezes tenho dúvidas se somos de direito ou não, quer dizer, porque o meu desgosto enorme como jurista, daquilo que tenho assistido, deixa-me de facto um bocado angustiado também, que é a ideia de que afinal... Mas isto também notem, aconteceu assim com todas os grandes avanços da humanidade. Os privilegiados recuperaram sempre os seus poderes. Pode demorar mais, Weimar durou pouco, mas a ideia foi sempre de os que têm poder, e o poder está muito associado à propriedade, está muito associado ao dinheiro, está muito associado ao extrato social, etc., mais tarde ou mais cedo vão recuperar aquilo que em certas épocas de maior tensão social, revolução social, terão perdido. Entre nós está o que nós vivemos é uma espécie de arremedo do que é o Estado constitucional que nós temos. Deixem-me só dizer que eu queria ver se não ultrapassava o meu tempo. Sim, sim, pois é. Que é isto. A Constituição é muito importante. É muito importante, queremos ou não. Eu dou-lhe importância mesmo que não gostasse dela. É certo que eu gosto dela, logo eu sou suspeito. Tudo bem, eu aceito isso. Mas não tirem conclusões apenas por essa suspeição. Não, discutamos ideias. A Constituição, e isso são as Constituições, têm um papel fundamental, primeiro porque são o maior compromisso político de um povo. É esse. Está ali. Em vez de falarem nos consensos mais ou menos conjunturais, não estou a dizer que não haja ou que não haja acordo, enfim, não é um papel meu, pelo menos aqui. Mas esse é o compromisso que que envolve desde logo todos os órgãos de soberania e os próprios partidos. Portanto, é isso. Depois não é uma qualquer norma, é a norma fundamental. Portanto, todas as outras devem respeitar os princípios. Eu, quando vejo o Tribunal Constitucional, que até tem sido louvado pela esquerda, e tudo bem, acho que tem feito um papel de equilíbrio difícil, mas eu leio os acórdãos e digo, mas não existem as normas sobre a limitação da duração de trabalho, não existem as normas sobre direito à retribuição, tal como vai sendo concretizada pelas leis, pelas convenções coletivas. Não. Agora, tudo se resolve com base em 2 princípios. Aliás, o Garcia Pereira também assistiu a 2 conferências da Jutra é Juristas de Trabalho, de uma associação luso-brasileira, em que falou um português e falou um brasileiro. Meus caros, gostei das 2, mas de facto o brasileiro foi uma delícia, porque ainda por cima eram visões diferentes. Bom, mas então, reparem, é esse compromisso, é essa norma fundamental e é sobretudo, que para mim tem muito interesse, ela é um repertório de convicções comuns. Eu gosto da Constituição, até porque a Constituição, além de repertório de convicções comuns, de visões sobre o homem, o mundo, o trabalho, etc., além disso, ela convive, não quer matar as convicções que lá não estão representadas. São muito pouquinhas, enfim, não gosta da concepção monárquica, acho que é uma das coisas, e das organizações, não é tanto das organizações de ideologia fascista, é das práticas da ideologia fascista, que é o que está lá. Quanto ao resto, não, nós podemos estar no campo da Constituição, mesmo que seja nesse particular modo de estar contra as convicções comuns. Não há contradição nenhuma nisso. Nisso está a riqueza da Constituição. Bom, não vou ter tempo, mas o Dr. Garcia Pereira já fez por mim
esta parte do meu discurso, de quais têm sido as maldades que tem feito o memorando e que tem feito, portanto, o Governo e esta maioria em relação ao mundo do trabalho. Não vou, são muitas, enfim, aliás, tenho também isso escrito noutros lados, mas um pouco como nestes 3 minutos finais, um pouco como quem ousa dizer alguns disparates, era capaz de ousar dizer os seguintes disparates. É um pouco uma espécie de desafios finais, digamos, para estes, porque eu sou daqueles que respondo ao desafio que fez o Primeiro-Ministro da refundação do Estado Social. Sim, eu também gostava de um Estado Social melhor. E até vos digo, de um Estado Social que, no fundo, fosse o desenvolvimento, o aperfeiçoamento daquilo que foi os Estados Sociais, que era o de ser combatente, um Estado combatente pela emancipação dos mais pobres, pela emancipação dos trabalhadores, pelo bem-estar de todos, pela justiça social, pela igualdade. Sim, eu também gostava e acho que nesse domínio há muita coisa para fazer. Então, aquilo que eu gostava que acontecesse nesta altura era que este momento de crise prolongada, eu aliás já nem sei se há crise ou se nós só vivemos em crise, não é? Porque, enfim, quem é mais velho lembra-se do direito de trabalho de emergência, enfim, o choque petrolífero, aquilo são crises sucessivas, mas que esta, que na verdade tem características novas e é mais profunda, que fosse, enfim, que sucedesse em termos regionais, mundiais, um acontecimento filosófico muito grande. Enfim, isto é pedir-me pobre para um mundo que não está muito aberto a estas coisas. Isto é, eu acho que com tanta gente que morre de fome, num mundo, numa época em que pode produzir excedentes, então, porquê é que a sociedade não se repensa a si mesma? Não repensa o seu modo de ser? Não aproveita esta crise para criar um mundo novo? Não quero um mundo de hoje para amanhã, não. Para ir criando, para se situar num outro caminho, para mudar de caminho. Depois, a ideia de maior justiça social. Eu tenho procurado, vou usar o termo entre aspas, vender a ideia de que, na verdade, me choca que pessoas com os mesmos sentimentos, com as mesmas necessidades, possam ganhar 100 salários mínimos. Choca-me. Porque isto é contra o Estado social, democrático e de direito, que é, nesse aspecto, deveria ser um combatente das desigualdades, contra as desigualdades. Seria ocasião para, nesse pensamento produzido a partir deste, que não é novo, isto que eu vou dizer, como é evidente, aliás, nada é novo, para estabelecermos, e eu até devo dizer, eu costumo dizer assim, para não haver suspeita sobre mim, sobre esta proposta, eu digo assim, eu vivi dos dois lados da fronteira. Estive aquém do rendimento médio, estou além do rendimento médio. Isto é, portanto, nesta altura, eu podia ser um dos que perdia. Mas não é possível pensarmos coletivamente, em termos de movimento, que essas coisas também não são de hoje para amanhã, numa melhor, mais justa redistribuição da riqueza. Eu não vou dizer os exemplos que todos conhecem, de chocantes. Claro que há quem misture isto com a ideia de inveja. Estamos expostos à crítica, naturalmente, mas não é inveja, não é. E eu acho que há muita gente, aliás, nisso busco um encilhamento dos platónicos, dos socráticos, segundo o qual há problemas que só se podem ultrapassar quando os privilegiados se sentirem incomodados com os privilégios. Eu costumo dizer nestes encontros, este tem sido um papel meu, incomodar os privilegiados. De maneira que, se eu incomodar algum privilegiado, peço as minhas desculpas, mas num discurso mais bem fundamentado, eu julgo que consegui a adesão
de muita gente. E finalmente uma ideia, assim, essa mais maluca. Não poderíamos, com vantagem para todos, resolver o problema do desemprego? Porquê é que são de trabalhar 7 horas ou 8 por dia? Não seria possível, por exemplo, reduzir para 5 ou 6? Duplicando, enfim, quase duplicando o emprego, isto é, as vantagens de uma medida desta são tão grandes que eu não me atrevo a fazer mais do que uma ligeira enumeração. Primeiro, em termos de saúde, felicidade, se quisermos, no emprego. Trabalhar 5 horas por dia é diferente de trabalhar 8. Tudo seguidinho, das 8 às 13, por exemplo, e outros das 14 às... Isto para os setores compatíveis com... Reparem, poupava-se, alargava-se muito o uso da capacidade produtiva instalada, evitando algumas importações que nos períodos de desenvolvimento são necessárias. Aumentava-se a produtividade, isto é, aquilo que produz o trabalhador em cada hora de trabalho. E eu julgo que isso também aumentava a felicidade. Depois, os próprios efeitos extraprofissionais seriam muito grandes. Do princípio da vida profissional com a vida extraprofissional e, em particular, com a vida familiar. É muito importante que o chamado tempo restante das pessoas, isto é, o tempo que não é tempo de trabalho obrigatório, cresça. Possam fazer nesse tempo aquilo que nem todo o trabalho, porque o meu, felizmente, ainda dá. Eu sou um privilegiado, lá está. Porquê? Porque faço aquilo que gosto e, como também costumo dizer, ainda por cima pagam-me. Mas nem toda a gente tem essa sorte. Mas então, há muita gente que não tem essa sorte, mas que nos tempos que não são de trabalho pode fazer muita coisa muito útil, muito proveitosa. Esse talvez fosse... Há 2 problemas muito grandes nesta proposta, que é, como pensar no chamado ócio com dignidade, isto é, como ocupar as pessoas, que passavam a ter muito mais tempo livre, também produtivamente, em termos de realização pessoal e às vezes até em termos de produção material. Como fazer, isto é, como não deixar cair as pessoas no vício que pode advir da falta de ocupação ou de uma ocupação menor. Esse é um. O outro é como, e aí pedia a grande ajuda dos economistas de trabalho, como é que eu fazia esta redistribuição agora? Sim, porque isto iria custar a todos em termos de rendimentos de trabalho. Mas em termos globais, reparem, aumenta a produtividade, deveria redistribuir-se a riqueza produzida entre o capital e o trabalho, com naturalmente alguma redução daquela que vai para o capital. Permitia-se que muita gente, aos rendimentos do trabalho, se acrescentassem outros rendimentos. Enfim, admito, e isto não é novo, também não sei se 5, 6 horas, mas admito que isto pudesse resolver muitos dos problemas dramáticos da nossa sociedade. Acho que passei 2 ou 3 minutos, eu costumo passar mais, porque eu costumo dizer, tenho um vício, um pecado, às vezes tenho pecado de excesso de tempo, de gastar o tempo demais, mas desta vez julgo que fiquei mais ou menos. Muito obrigado. Obrigado. Bom, obrigado. Vamos passar então à última comunicação de Eugênio Rosa, intitulada A situação do trabalho em Portugal e os efeitos da crise e de uma política de austeridade assente nos 3 credos do neoliberalismo: desregulamentar, liberalizar, privatizar. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer aos organizadores desta conferência, e em particular ao professor Paulo Alves e ao meu amigo Carvalho da Silva, o convite que me fizeram para poder partilhar aqui algumas reflexões e algumas preocupações sobre a situação do país em que vivemos. Como vão ver,
até aqui falaram dois juristas, agora vai falar um economista, embora a realidade seja a mesma, o discurso vai ser um bocadinho diferente, mas as conclusões não vão ser muito diferentes. Eu tenho por hábito refletir, utilizando a linguagem fria dos números e até os números oficiais. Eu penso que eles, corretamente interpretados, mostram de uma forma muito objetiva a situação que vivemos e é utilizando esse instrumento, e peço desculpa para aqueles que não gostam de números, que eu vou utilizá-los, vou fazer a minha intervenção. Em primeiro lugar, eu aqui apresento-vos um quadro que mostra a evolução do emprego em Portugal no período anterior e posterior, portanto, à aplicação da política do memorando da Troika. E a conclusão, se nós olharmos para a primeira linha, a conclusão que nós tiramos dos números oficiais do próprio Instituto de Emprego, do INE, é que a partir do início da crise, mas fundamentalmente após a entrada da Troika em Portugal, a destruição do emprego assentou-se de uma maneira tremenda. Por exemplo, até 2007 houve um crescimento do emprego quase de 140, 150 mil postos de trabalho, 150 mil postos de trabalho, e a partir de 2007, com a crise, começou-se a verificar uma destruição contínua que se acentuou no período da Troika. Portanto, em 3 anos foram destruídos cerca de 536 mil postos de trabalho. Um aspecto também importante destes dados é que, contrariamente à ideia muitas vezes vendida que a produtorização não se estava a verificar, e em sociedades com um desenvolvimento em Portugal, e não só em Portugal, mas em Portugal há uma acentuada proletarização. Os trabalhadores por conta de outra representam cerca de 79% da população empregada, e se nós juntarmos a este número muitos que estão nesta rúbrica, que são os chamados independentes, que de acordo com o conceito utilizado pelo INE são os trabalhadores por conta própria, se juntarmos isto passa para mais de 94%, portanto, é certo que alguns não são, mas há muitos falsos independentes que estão nesta categoria, trabalhadores por conta de outra. Portanto, é uma realidade que se tem agravado em Portugal e que eu gostaria, portanto, de colocá-la para reflexão. Um segundo aspecto importante, se nós tentarmos nas rúbricas do INE identificar aquelas que traduzem precariedade no trabalho, ficamos surpreendidos com a dimensão dessa em Portugal. É o subemprego de trabalhador a tempo parcial. Aqui nesta parte o tempo parcial em Portugal abrange muito mais gente, mas há um conjunto muito grande de trabalhadores que têm aumentado. São pessoas que estão a trabalhar a tempo parcial apenas porque não encontram trabalho a tempo completo. Vocês vejam que no primeiro trimestre de 2014 eram cerca de 245 mil. Se juntarmos os contratos a termo, trabalhadores com outro tipo de contrato e trabalhadores por conta própria, muitos deles são falsos independentes, chega-se a um valor impressionante. Portanto, 1.634.000 no primeiro trimestre de 2004, cerca de 37% do emprego em Portugal. Portanto, a precariedade em Portugal tem uma dimensão muito grande e com a crise não tem diminuído. Um aspecto importante na análise de outro tipo de dados que reflete a situação do trabalho em Portugal e em particular agora nestes anos de memorando é, por um lado, o disparar do desemprego, embora nestes últimos 2 trimestres, nos últimos 3 trimestres tenha diminuído, mas é um disparar do desemprego que está associado, por um lado, há uma redução da população ativa. É surpreendente, por exemplo, que agora no primeiro trimestre de 2004 o desemprego tenha diminuído em 19 mil, mas a população ativa diminuiu, penso eu, em 42 mil e o emprego é um valor maior. Portanto, como disse aqui o Garcia Pereira, está-se numa situação que o desemprego diminui
mas também diminuiu o emprego com uma dimensão 3 vezes superior. Portanto, é importante saber porque é que isto está a suceder, que isto está a caracterizar a situação em Portugal. Se nós analisarmos, embora o desemprego esteja a diminuir, quando se fala em desemprego a diminuir, está-se a falar nas estatísticas oficiais de desemprego. No entanto, há muita gente, há muitos trabalhadores, que são desempregados de facto, mas que não são considerados nas estatísticas oficiais. Todo aquele trabalhador que não procura emprego no período em que é feito o censo não é considerado desempregado. Vocês vejam, por exemplo, o número total de pessoas que podemos dizer que, embora fazendo ou estando a incrementar o emprego ou não sendo considerados nas estatísticas oficiais de desemprego, no fundo estão de facto desempregados. E nesse valor estão os chamados inativos disponíveis que não procuram emprego, que são pessoas com capacidade para trabalhar, mas estão desencorajados, deixaram de procurar emprego porque durante muito tempo procuraram e não encontraram, ou então aqueles que têm um biscate porque não conseguem encontrar trabalho a tempo completo. Os primeiros diminuem, são considerados empregados nas estatísticas oficiais, portanto diminuem o desemprego. Os segundos nem aparecem nas estatísticas oficiais de desemprego. Portanto, vocês vejam que isto também, esta situação acaba por mostrar que os números oficiais de desemprego não traduzem a verdadeira realidade da situação a nível laboral em Portugal nesta área. Um aspecto este para reflexão, muitas vezes pensa-se que é possível reduzir de uma forma sustentada o desemprego com crescimentos ou com crescimentos económicos anémicos. Eu pus aqui, portanto, a evolução da taxa de variação do PIB num período que vai desde 2007 até 2014 e a taxa de desemprego. Vocês vejam que há uma correlação inversa, portanto negativa, entre o crescimento do PIB e o aumento, crescimento positivo ou negativo do PIB. Portanto, o PIB quando cresce, a taxa de desemprego diminui, inversamente quando o PIB, a taxa de variação do PIB diminui, a taxa do desemprego aumenta. Há um estudo da faculdade, feito por 2 investigadores da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, que mostra, portanto, eles utilizaram uma série histórica, muitas vezes eu digo isto com a ressalva que isto tem relativamente às projeções futuras, que o desemprego não se reduz de uma forma sustentada em Portugal enquanto o crescimento económico não for igual ou superior a 2,7%. Então, nos a apontar aqui com taxas de crescimento, vocês vejam, por exemplo, no documento de estratégia orçamental, que não ultrapassa 1,8%. Se nós analisarmos a evolução das últimas variáveis, quer no desemprego, quer económicas, nós através em económicas o PIB que diminuiu, dá a ideia que nós, pelo menos leva-se à conclusão, mas precisa de um período mais longo para confirmar, que nós estamos a entrar na chamada recuperação em W, quer dizer, recuperação de pressão, é que os economistas chamam recuperação em W, com consequências extremamente negativas, mas quando se fala que é possível uma recuperação muito grande uma diminuição do desemprego com taxas de crescimento anémico, isto levanta dúvidas, tendo em conta, portanto, dúvidas legítimas, tendo em conta, portanto, a realidade passada. Eu deixo isto aqui, isto é conhecida pela lei de Alcune, entre os economistas, mas que muitas vezes é esquecida no espaço público. Eu agora faço uma análise. Tem-se verificado uma redução da população ativa e uma redução da população empregada. É importante nós analisarmos isso por grupos etários. E uma situação que é preocupante e ao mesmo tempo estranha é que a redução da população ativa tem-se feito fundamentalmente
nas idades com maior potencial produtivo, ou seja, nas idades entre os 15 e os 34 anos. Vocês vejam, a população ativa entre 2011 e 2014 reduziu-se em 340 mil e vejam que só nestes dois segmentos, destes grupos etários, diminuiu em mais de 300, quase a totalidade foi esses dois grupos etários. Vocês vejam. Outro aspecto importante também, e isto muitas vezes não tem merecido a reflexão, é que a redução na população ativa tem-se feito fundamentalmente em pessoas com de baixa escolaridade. Por exemplo, neste período, a população ativa diminui em 340 mil, mas na escolar até o terceiro ciclo, portanto, o ensino básico diminuiu em 692 mil, o que foi compensado por um aumento da população ativa com escolaridade secundária, com nível secundário e a nível superior. Esta situação também é confirmada a nível da população empregada. É fundamentalmente também nestes dois escalões dos grupos etários dos 15 aos 34 anos que a redução é mais significativa. Portanto, a população empregada no período da Troika diminui cerca de 439 mil e a parte substancial, quase a totalidade, está aqui nestes dois grupos. Por nível de escolaridade, é fundamentalmente até o ensino básico. Eu acho que estes dois quadros permitem uma reflexão que me parece extremamente importante, chamando a atenção para ela. Uma das áreas, e nós estamos só a analisar a área do emprego, portanto a área laboral, uma das áreas em que antes de entrar para o euro nós chamávamos a atenção, muitos economistas chamavam a atenção, é os chamados choques assimétricos entre os vários países da União Europeia com situações diferentes e com desenvolvimentos diferentes, o que determinava o agravamento mais num país do que o outro. Ora bem, a nível de emprego e a nível de população ativa, eu penso que nós já estamos a sofrer isso. Como estamos numa situação de crise em que o emprego está a ser destruído, uma parte importante da nossa população ativa está a ser deslocada para outros países. Portanto, nós estamos a perder uma capacidade produtiva, agora falando só em termos económicos, já não falando em termos sociais. Eu, por exemplo, tenho os dois meus filhos em Inglaterra, vocês vejam os efeitos na família que isso tem, mas é um aspecto que confirma o que se dizia, que efetivamente a nível países desiguais que se unem sob a capa de uma mesma moeda, isso tarde ou cedo provoca desigualdades. No fundo, nós falamos muito em Portugal das assimetrias regionais. Nós, a nível da União Europeia, temos assimetrias entre os diferentes países. Ora bem, isto determina movimentos em que os mais desenvolvidos acabam por sugar aos menos desenvolvidos aspectos importantes, instrumentos importantes do seu desenvolvimento. Isto é um aspecto importante que eu deixava aqui para reflexão e que me parece começar a salientar. Um segundo aspecto importante é que, se nós olharmos, e mais à frente vou analisar a evolução dos salários em Portugal, nós constatamos que, apesar da substituição, de uma substituição substancial da população com baixa escolaridade por uma população com escolaridade mais elevada, isso tem sido acompanhado pela manutenção ou baixa dos salários médios. Quer dizer, o que isto significa que os que estão a entrar no mercado, estão a obter emprego, a maioria, estou a falar deles, que estão a entrar a obter emprego, podendo substituir lugares de outras pessoas, ou lugares até com maior, onde a qualificação é mais elevada, pelo menos a exigida é mais elevada. O certo é que os salários que estão a receber não são até menores do que aqueles que saíram. Portanto, esta outra, eu acho que isto são dois aspectos da evolução da realidade
e mais neste período da política do memorando, que se acentua em Portugal e que era importante uma reflexão sobre estas duas questões. Eu analisei também a evolução da população empregada por categorias profissionais. E o que se constata é que o grupo mais atingido para a redução, portanto, do emprego foi fundamentalmente trabalhadores qualificados da indústria, construção e serviços. Portanto, neste período da Troika há uma redução de cerca de 439 empregos, mas a nível de trabalhadores, portanto, de postos de trabalho ocupados por trabalhadores qualificados da indústria, construção e serviços, o seu número é 233 mil. Mais de metade, portanto, é dessa categoria. Portanto, isto está um bocado, contrariamente às declarações que é preciso industrializar o país, o que está a acontecer é precisamente o contrário. Portanto, isto foi acompanhado por uma certa desindustrialização do país. Portanto, estes setores mais industrializados, onde perderam muito mais trabalhadores que os outros. Eu agora passo para a administração pública, que muitas vezes nestas análises são esquecidas. Neste período da Troika, foram destruídos na administração pública cerca de 102 mil postos de trabalho, empregos. Portanto, a administração pública deixou de ser um empregador privilegiado, nomeadamente de trabalhadores que saíam qualificados, por exemplo, os licenciados, o maior empregador de licenciados durante muito tempo era a administração pública. Agora a administração pública transformou-se num destruidor de emprego, um destruidor maciço de emprego. Isto é acompanhado de uma redução muito significativa das despesas com pessoal, que entre 2010 e 2014, de acordo com as previsões, se reduz em 4.768 milhões de euros. Eu tive a dividir isto só para dar uma ideia, por número de trabalhadores e para a despesa de pessoal. Vocês vejam que só, isto é, aqui à direita, a última coluna à direita é a despesa pessoal mensal por trabalhador. Vocês vejam que só este nível, não entrando com outros, há uma redução em média de 193 euros. Isto não está muito corretamente, porque a gente nunca sabe. Eu estou a considerar dados, mas é um indicador importante, porque eu não sei bem. Estou a considerar dados do fim do ano e isto devia ser calculado de uma forma mais rigorosa. Mas serve para dar uma indicação, uma quebra muito acentuada dos rendimentos dos trabalhadores da administração pública. Eu trabalho numa federação, portanto, acompanho o trabalho da Frente Comum, dos sindicatos da função pública, e trabalho numa federação. Estou extremamente sensibilizado, não só à destruição de serviços, portanto, por informações que nós obtemos para os trabalhadores, como pelos dramas que esta situação está a criar nestes trabalhadores. A nível, porque as leis estão a mudar continuamente, eu estou a falar da aposentação quase todos os anos, uma ou duas vezes, criando uma instabilidade tremenda, com consequências dramáticas, não só a nível pessoal, cada trabalhador não sabe o que é que há de fazer, se há de pedir a aposentação, se não há de pedir a aposentação, etc. E muitas vezes muitos deles são empurrados para a aposentação prematura, quando não queriam, mas com medo que a situação futura, a nível de leis da aposentação, se agrave, antecipa, depois caem na aposentação e depois caem numa depressão muito grande, pensando muitas vezes que a situação está estabilizada e mesmo na aposentação, depois de aposentar, ainda vão atrás deles para cortar os rendimentos. Muitos deles servem de rede aos filhos que estão a perder emprego. Portanto, no fundo, é um grupo social que sofreu tremendamente os efeitos desta política de memorando. Isto é um aspecto importante. Outro aspecto importante é que isto está a provocar uma profunda degradação dos serviços públicos. Nós sentimos muitas vezes, através da reação das populações ao fecho de serviços, mas a nível de funcionamento interno dos serviços,
Eu, por exemplo, há um tempo atrás tive uma conversa com diretores da própria administração fiscal. Eles diziam que estavam a enfrentar um drama tremendo, porque os trabalhadores com maior experiência e qualificações estavam a ir prematuramente para a aposentação e eram substituídos por trabalhadores, alguns deles eram substituídos por trabalhadores que nem tiveram tempo para que os que vão sair passem a experiência, que era fundamental, porque há ali um arquivo de experiência que só se passa, portanto, através, e isso estava perfeitamente, até porque quem saía, que saía sempre zangada com o serviço, a forma como era tratado, portanto, o que eu quero concluir daqui é que isto tem efeitos tremendos a nível da qualidade dos serviços públicos, com consequências muito grandes para a população, nomeadamente porque os serviços públicos de saúde e educação, como vocês sabem melhor do que eu, são os instrumentos fundamentais no combate às desigualdades. Não é só através do rendimento que se combate as desigualdades, mas também através do fornecimento de serviços a pessoas que não têm, que se não fossem prestados através de serviços públicos não teriam acesso a eles. E isto é uma realidade para o qual gostaria de chamar a atenção. Um segundo aspecto é que a política da austeridade e cortes, etc., do memorando atingiu muito mais as classes com mais baixos rendimentos que as classes com rendimentos mais elevados. Vocês vejam aqui, isto é um gráfico que eu tirei de um estudo feito por uma universidade irlandesa, penso-me que era irlandesa, a 5 países da aplicação da política de austeridade. Vocês vejam que em Portugal é esta linhazinha aqui. Os mais pobres, nesta altura, isto era em 2011, tiveram uma quebra no seu rendimento, diziam eles, 6%, enquanto os mais ricos, que estão aqui à direita, richer, era apenas 3%, o dobro. Portanto, é uma política de austeridade de classe que está a atingir fundamentalmente aqueles rendimentos médios e rendimentos baixos, poupando os sacrifícios nos rendimentos mais elevados. Diz, já estou? Epá, eu andava... Tenho 5 minutos também, depois dás-me mais 2 ou 3 só. Este dado tem sido aí muito utilizado, mas eu gostava aqui de chamar a atenção para uma coisa que me parece importante, é o contraponto entre o aumento da pobreza, por um lado, que os próprios dados do INE refletem, e a concentração da riqueza, cá em baixo, quer dizer, os ricos estão cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres e mais generalidade. E em Portugal não se faz um estudo que é 1% da população, porque a concentração da riqueza num 1% da população, até se fosse feito esse estudo, a gente ficava surpreendidos. O emprego está muitas vezes associado à pobreza. Vocês vejam e chamam a atenção que ele está a aumentar, portanto, trabalhadores empregados, portanto, empregados no limiar da pobreza. Está a aumentar em Portugal, 9,7, 10,3, tendência sempre de aumento. Isto, onde foi para trás? Isto é um aspecto que outro instrumento na contenção e na redução do poder de compra dos trabalhadores tem sido o congelamento da contratação coletiva. Vocês têm aqui os últimos dados da contratação coletiva, desde instrumentos publicados em 2010, 234, o ano passado 97 apenas. Mas olhem para o número de trabalhadores abrangidos. Em 2010, 1.294.000 e o ano passado apenas 186. E depois vejam a vigência das tabelas salariais. Por exemplo, em 2011, 1 ano e 4 meses. 2012, 1 ano, portanto, os contratos que foram mudados, 1 ano e 7 meses. Em 2013, 2 anos e meio. E depois os aumentos que têm, os aumentos conseguidos, 1,5, 1,4. Vejam a inflação cá em baixo. Eu vou passar rapidamente. Isto é a nível que não tem muito interesse. Olha, o cálculo, eu fiz aqui um cálculo da remuneração média. O INE deixou de publicar dados sobre ordenados e salários. As remunerações incluem muito mais que os ordenados e salários, mas a tendência é de baixa nestes anos, e nomeadamente nas grandes empresas. Isto também é baixa, confirmação. Este é o último dado que foi publicado pelo INE sobre salários líquidos.
em Portugal é do primeiro trimestre de 2014. 34% recebem, da população em trabalhos por conta de outra, estão a receber 600 ou menos euros. E 61% menos de 900 euros. Depois mando isto a quem quiser refletir sobre isso. Mas vejam aqui os efeitos do aumento do IRS na redução de poder de compra. Vocês vejam o efeito a alteração da taxa, da tabela de retenção de IRS entre 2010 e 2013 determinou ela própria uma redução na remuneração nominal, utilizando aquelas remunerações que calculei, que varia entre 4,8% e 5,8%. E depois sobre isto há o aumento dos preços, portanto os preços aumentaram 7%, 8%, vejam o efeito 15% a 6%. O ano passado, por exemplo, agora um aspecto importante é o crescimento da receita IRS. Entre 2013 e 2000 aumentou 35%, mais do que as receitas fiscais, quer dizer, a receita de IRS acabou por compensar a quebra nos outros impostos, estão a ver? Quem é que paga rendimentos do IRS? É importante, são cerca de 66% dos rendimentos sujeitos a IRS são rendimentos de trabalho e 21,8% são rendimentos de pensões. Acabou de ser publicado também esta informação referente a 2012 e vocês vejam que os rendimentos sujeitos a IRS, 90% são trabalho e pensões. Portanto, quando se aumenta aumenta brutalmente o IRS, está-se a atingir fundamentalmente os grupos que têm, grupos sociais, classes sociais que têm, cuja origem do seu rendimento é o trabalho dependente e as pensões. Eu aqui já não perco tempo. Isto eu sei que está a olhar para mim, que eu estou a utilizar aqui política de austeridade. Bom, eu para terminar só queria... Eu gostava de terminar refletindo sobre estes dois quadros que agora aqui apresento. O primeiro é o seguinte: põe-se em prática uma política, chamada política de memorando, que destrói o emprego. Depois eu tento quantificar aqui, utilizando apenas o emprego oficial, quais os efeitos a nível de riqueza destruída e a receita do Estado. Vocês vejam, desde a crise de 2007 a 2008, se os desempregados, depois calculei o PIB por empregado, e com base nisso, no desemprego oficial, vocês têm aqui nesta coluna, portanto, a riqueza criada que esses trabalhadores no desemprego podiam ter criado. Representa, em média, tem aumentado. Em 2007 correspondia a 8,8% do PIB. Em 2013 correspondem a 19,4%. Em termos de receitas fiscais, utilizando o rácio que se obtém, receitas fiscais PIB, obtém-se este valor, quer dizer, devido ao desemprego, as receitas fiscais neste período perdidas pelo Estado correspondem a 36 mil milhões de euros e a riqueza criada é quase a um PIB de um ano. Vocês vejam aqui as receitas da Segurança Social também determinadas pela mesma razão. O que é que eu quero para conclusão, qual é a conclusão que é que tirar destes dois quadros? Põe-se em prática uma política que destrói emprego e depois utiliza-se as consequências da destruição para justificar também a política. Portanto, entra-se aqui quase num círculo vicioso que é absolutamente necessário romper. Finalmente, eu gostaria de também dizer que formalmente a Troika saiu, mas a Troika de facto não saiu, agora tem outro nome. O memorando começou a ter o nome de Pacto de Tratado Orçamental. Vocês, se olharem, por exemplo, se analisarem o documento de estratégia orçamental, o próprio governo continua com os vícios, é ir para além da Troika, eles querem ir mesmo para além do Tratado Orçamental. Por exemplo, o Tratado Orçamental estabelece que, num período de 20 anos, Portugal deveria reduzir a sua dívida para 60%. Nós estamos com 60 e 30%.
e se determinaria em 120 e pouco, isso determina uma redução de 3 pontos percentuais. Se forem ao documento de estratégia orçamental, a previsão que consta lá é superior a esse valor. Estão a ver? Portanto, isto é nível de tratado. Por outro lado, para a Troika vai continuar em Portugal, porque os credores, até a redução da dívida até 75%, até uma redução de 75%, eles dizem que vem cá controlado. E vai haver o controle também da aplicação do tratado orçamental. Eu terminaria com as palavras. Outro dia estava a ouvir um debate com o professor Ferreira do Amaral, em que ele participava, é que ele dizia que uma das coisas mais graves, muitas vezes a gente não tinha consciência a nível da opinião pública, é que é impossível aplicar aquele tratado orçamental, nomeadamente na redução da dívida. Ele diz na redução do déficit, não é? Mas eu não concordo muito com ele, porque efetivamente a aplicação daquele tratado orçamental impede que o Estado leve à destruição do próprio Estado e, por outro lado, impede que o Estado possa ser um instrumento importante de desenvolvimento em Portugal. Basta olhar para o investimento público. Se não existir investimento público importante, significativo em infraestruturas, estou a falar não só nos transportes ferroviários e outras parcerias, mas também na saúde, na educação, o país não se pode desenvolver. Portanto, é este quadro que eu traço da presença da Troika em Portugal. Portanto, estamos com uma situação muito pior do que aquela que existia quando eles entraram e que é absolutamente necessário romper, porque assim não temos futuro, nem Portugal, nem os portugueses terão futuro. Obrigado a todos.